Olá, povo, tudo bom? Espero que tudo na paz. Bom, eu estava conversando, né, com dois amigos, a minha amiga Kelly, né, que estudou comigo jornalismo, e o meu amigo Leandro, né, sobre liberalismo, né. Eu fiz um vídeo superficial, não técnico, que eu sou totalmente contra, e expliquei o motivo, tá? E essa minha fala teve uma repercussão, e ela, por exemplo, é totalmente a favor do liberalismo, né? Eu dei um pequeno exemplo e ela me veio com um contra-argumento que faz sentido sim, mas vai gerar muito gasto. Por exemplo, a gente entrou no mérito da universidade, por exemplo. Se todas as universidades fossem privatizadas, como é no caso de países de primeiro mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, eu não sei muito da Europa, mas acredito que também são terceirizados, e o ensino básico ainda não é. Embora no Brasil nós sabemos que tem o privado e o público, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos você cursa todo o seu segundo grau, primeiro grau, ensino fundamental, escola pública. E as universidades são pagas. Tem bolsas também, tá? Bolsa atleta, bolsa rendimento, tem vários tipos de bolsa também para entrar na universidade aqui. E Mas realmente uma pessoa que não se enquadra como atleta ou ser uma pessoa com uma nota muito boa tem que desembolsar o dinheiro, né? E não é só desembolsar, ainda tem uma série de análises, entre outras coisas, né? Mas o que eu disse a ela é que a renda é diferente. Ela mora na Alemanha e ela sabe que a realidade do Brasil é diferente, né? Por exemplo, eu vim de uma comunidade carente, ela sabe onde eu morava no Brasil, é uma comunidade carente e que teria problemas em relação a eu ter acesso à universidade se realmente fosse privada, por exemplo, eu tivesse que pagar. E a problemática é, sempre estudando em colégio público, eu cursei meu primeiro, segundo e terceiro ano sem professores de exatas, então como é que eu conseguiria concorrer, por exemplo, com a galera que tem aula, começa de 7 da manhã, vai até 3 da tarde, 4, o cursinho pré-vestibular. Então é uma outra realidade, né? E eu tive que trabalhar, eu comecei a trabalhar com 15 anos, tá? Então ainda tinha esse processo. Trabalhava de manhã, de 6 a meio-dia e meia, corria para casa, tomava um banho e ia pro colégio. Já chegava cansado no colégio, porque era só o dia todo, né? Eu vendia cachorro quente e era complicado, né? Chegar em casa, tomar banho, ir pro colégio, às vezes 4 da tarde já tava cochilando, né? Para aguentar até as 6 da noite, né? E às vezes tinha professor que faltava, que não tava doente, licença, e não conseguia outro para repor. Enfim, é aquela dificuldade que a gente já conhece, né, do sistema, né? Sistema brasileiro, né? E, por exemplo, eu citei um caso aqui, por exemplo, ela citou um caso de assistencialismo, por exemplo, se a pessoa não atingir certa certo, sei lá, rendimento, o governo ajudaria. Mas se for fazer isso no Brasil, um liberalismo desse, privatizar tudo, 100%, e aguardar um retorno dos governantes, né, do governo federal, vai ser a mesma coisa que está acontecendo. O Brasil, pessoal, é uma máquina de arrecadação. É uma máquina de arrecadação, é uma máquina de fazer dinheiro. É a 12ª economia do mundo, somente isso. Tá? E perdeu esse posto, era décimo, né? Por conta dessa crise, né? Muita gente perdeu dinheiro, né? Então não tem como comparar países já com a economia forte, uns países com a economia sólida, que tenham a capacidade. Por exemplo, aqui a minha mulher falou que no Canadá, por exemplo, é- ela não lembra, eu também não lembro, eu também não pesquisei muito, mas se a pessoa não atingir, eu acho que fica entre 30 mil e 40 mil por ano, somando todos os salários, né? Porque aqui se recebe por semana, não atingir essa meta, você pode dar entrada e pedir um auxílio, tá? E esse auxílio é dado pela quantidade de filhos. Se tiver 2 filhos, se tiver um filho é X, se tiver 2 filhos é Y, se tiver 3 filhos é Z, e assim vai. Então, mas a gente sabe que, por exemplo, um camarada que trabalha numa loja aqui, tipo uma grande franquia de que vende lanche aqui,
ele atinge esse valor, tá? Ele atinge fácil. Outros não, né? Porque depende também, né? Porque a média, eu não sei a média do Canadá, mas nos Estados Unidos eu falei que o salário mínimo é entre 2.400, né? Entra os impostos e tal, tem desconto, o cara vai para casa com $2.000, né? Então isso ele paga o carro, paga o aluguel, paga o gás, paga as contas e vive, né? Mas isso é um salário básico, é um salário de um cara que não quis fazer ensino médio, não quis fazer, parou no meio do caminho, sei lá. Tem pessoas que em todo lugar têm seus problemas, né? Então, por algum motivo ou outro, não decidiram continuar ou não se qualificaram, enfim. É uma escolha meio que tal. Mas, quando eu defendo um tipo de liberalismo que, por exemplo, ter várias marcas de arroz e não intervir no preço, no mercado, é uma coisa, tá? Porque tem uma produtora X, Y, Z, empacota, vende, tem preços diferentes, tem concorrência. Mas o que eu quis frisar é exatamente isso. É colégio público, é saneamento, abastecimento de água, de fornecimento de energia elétrica, entre outros. Então, são essas coisas que eu estou batendo, que eu sou totalmente contra o governo sair privatizando esse tipo de coisa. Então, eu sou a favor do liberalismo, sim, do mercado. Mas de produtos essenciais que não tem concorrência, não. Porque é um monopólio, não tem ninguém que vai fornecer energia de energia na duas companhias na mesma cidade. Não vai ter no mesmo estado. Então é uma coisa que era para o governo tomar conta, era para o governo tarifar. E para você ver, mesmo sendo privatizado, por exemplo, em Pernambuco, que é privatizado, que eu sei, pelo grupo Neoenergia, né, Iberdrola, uma companhia espanhola que ganhou a licitação, né? De vez em quando o governo taxa, tá, bandeira vermelha, bandeira sei lá o quê, e dá sobrepreço nos produtos, no fornecimento, né? Mas quando está em demanda alta, não abaixa o preço, né? Tipo, sei lá, a taxa é R$ 100 reais por mês. Deu bandeira vermelha, vai para 120. Aí depois voltou ao abastecimento normal, continua 100, não baixa para 80, 70, né? Ele só vê na hora que está faltando, né? Enfim, e aquela qualidade sempre, né? Como faltou energia lá foi no Acre, lá por Roraima, não lembro, que demorou um século para fornecer de volta, né? Enfim, são coisas como essa, né? Que a gente tem que pensar bastante. Eu não quero intervir no mercado. Por exemplo, feito eu dei o exemplo no outro vídeo que se o cara tem um dinheiro para comprar um sapato X, mas não tem dinheiro para comprar o sapato Y, fica com o sapato X. Mas o sapato Y é da moda, sei lá o que, o atleta usa, o jogador usa, sei lá o que usa, a atriz usa. Mas tu não tem dinheiro, cara, então compra o outro. A concorrência é boa por conta disso. Mas tem coisas que não vai funcionar no Brasil, não vai. Imagina terceirizar as universidades. O SUS, por exemplo, o SUS, tá? Teve um camarada que eu conheci, eu não tenho amizade com ele, mas ele fez o teste. Ele estava com suspeita de ter adquirido o vírus, tá? E ele fez todo o teste, todo o atendimento e chegou uma conta para ele pagar aqui nos Estados Unidos. Sabe quanto é que foi? $4.000. Me diz, só o teste e tal, a bateria de exame, essas coisas, deu $4.000. Me diz no Brasil, se terceirizar o SUS, como é que o pobre vai viver? Vai morrer tudo. Ou vai ser atendido e não vai pagar e pronto. Enfim, são essas coisas que não podem ocorrer. Não queira comparar o Brasil, que é economicamente forte, mas com uma distribuição de renda desumana, desonesta, infame, com países forte, né, com a economia forte, tipo a Alemanha, onde ela está, Inglaterra, a gente já conhece, né? Até mesmo os países com a economia mais fraca, tipo Portugal, mas a qualidade de vida é bem melhor comparado com muitos países da América do Sul, da África, da Ásia, etc. Né? Moeda forte é que faz a diferença, né? Enfim, espero ter esclarecido. Não é um vídeo técnico, não vou trazer autores que defendem, outros que são contra, não vou criar artigos. É um achismo meu, é uma opinião minha e cada um da sua opinião, né? Claro que eu não sou contra o pensamento dela, ela também não é contra, eu gosto do argumento, eu gosto do debate e pronto.
É uma coisa sadia, né? Que você vê que no final das vezes até eu mudo de opinião com algumas coisas que eu faço, tal, com algumas postagens que eu faço, vai um cara lá, ó, não é assim, às vezes é desse lado, tem que olhar por esse lado também, entendeu? Porque eu sei que as pessoas estão mais prontas para debater brigando do que dialogando. Tá mais fácil xingar do que contra-argumentar. Mas enfim, um abraço para vocês, tudo na paz e namastê.